Beleza, pessoal? Mais um quadro para vocês aqui no 3 na tela. Roda a vinhetinha. Esse é o Lendas Esportivas. E no nosso quadro, o primeiro a ser destacado é ele, que completou até 38 anos recentemente. Estamos falando dele, Michael Fred Phelps. Michael Phelps. Ele, claro, já aposentado, mas precisamos falar sobre ele. Muito bem, é o quadro Lendas Esportivas. Bom, nós estamos falando do maior campeão olímpico que tem, né? Michael Phelps, ao longo da sua carreira, conquistou 23 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 medalhas de bronze, além de todos os recordes que nós vamos falar agora para vocês aqui no Lendas Esportivas. Michael Phelps, que começou a nadar aos 7 anos de idade. E olha que loucura, né? Ele ficava sedento pela natação quando via as suas irmãs nadando. E aí elas eram sincronizadas e nadavam bem e tudo mais. E ele, garotinho, criancinha, ficava louco para nadar. Começou a nadar aos 7 anos de idade e aí, aos 10 anos, já quebrou um recorde mundial para a categoria da sua idade. É a história do Michael Phelps. Bora mergulhar nisso então. Portanto, aos 10 anos, ele já quebra o recorde para a sua idade. É óbvio que tinha algo ali. A partir daí então, ele foi quebrando um recorde atrás do outro e não parou. E na adolescência ele foi diagnosticado aí com um transtorno de déficit de atenção, mas isso não foi empecilho para o nosso grande Michael Phelps. Muito pelo contrário, ele ficava inquieto, não conseguia prestar muita atenção nas coisas, mas foi daí que ele tirou forças para se tornar o que se tornou ao longo de sua carreira. Ele continuou treinando e estudando, acabou se formando na sua escola em 2003, fez até faculdade, de 2004 a 2008, se formou em marketing esportivo e gerência. E claro, nesse meio tempo, ele não parou de treinar, não parou de nadar e foi acumulando recordes atrás de recordes. Só vamos abrir um parênteses aqui, Ele estreia na Olimpíada. A gente está falando do maior atleta olímpico. E ele estreou na Olimpíada aos 15 anos de idade. 5 meses depois, ele simplesmente quebra o recorde aí de 200 metros no nado de borboleta. A sua segunda Olimpíada, em 2004, ele disputa e conquista simplesmente 8 medalhas. Anteriormente, isso só havia acontecido uma vez na história. É claro que a gente estava falando de um cara extremamente diferente. 4 anos depois, ele vai para a sua Olimpíada, a sua terceira. Mas antes, em 2007, ele conquista o 8º título em competições pelo mundo, isso na Austrália. Eleito então como o nadador do ano pela 4ª vez. Primeira foi em 2003, segunda em 2004, depois 2006 e em 2007. Então ele chega para as Olimpíadas de 2008 com esses status. A Olimpíadas de Pequim, na China. E aí parem as máquinas. Já nas eliminatórias, que é antes para ir para disputar as medalhas e tal, tem as eliminatórias. Ele quebra o recorde mundial nas eliminatórias, no nado medley. Depois, valendo a medalha, ele quebra o próprio recorde que havia quebrado nas eliminatórias. O cara é um espetáculo, não tenho o que falar. E aí, chegamos então em 2008, pela primeira vez na história das Olimpíadas, temos um atleta que ganha 8 medalhas de ouro. Isso mesmo, senhoras e senhores, isso é Michael Phelps, uma lenda viva, uma lenda esportiva. Em 2012, em Londres, na Olimpíada seguinte, mais um recorde quebrado. Ele chega a 22 medalhas conquistadas. Em 2016, aqui no Rio de Janeiro, na sua última Olimpíada disputada, ele se torna o maior medalhista olímpico por equipes e também se torna o nadador mais velho a conquistar uma medalha de ouro olímpica em provas individuais. Mas Júlio, presta atenção, você está falando, ele quebrou isso, quebrou aquilo, recorde daqui, recorde dali. Quantos foram quebrados ao longo de sua carreira?
Eu respondo, 37. Isso mesmo. O único a ganhar 8 medalhas de ouro em uma mesma edição de Olimpíada. Foram 5 ouros também em 5 mundiais seguidos em piscina longa. O cara é um fenômeno. Gente, nós estamos falando de um cara que conquistou 23 medalhas de ouro, 3 de prata, 2 de bronze. É a maior, abre aspas, para Gustavo Borges. Michael Phelps é o maior atleta de todos os tempos de qualquer esporte. Fecha aspas. Bom, gente, é bom lembrar que o Michael Phelps ele ganhou em todas as categorias possíveis, quebrando recorde ou não, mas ele ganhou tudo. Ganhou aí no nado borboleta, no livre, piscina longa, né, o medley, em qualquer tipo de natação. Ele, quando foi exigido, ganhou. Cara, é um espetáculo. Pode não ser a figura mais carismática? Pode. Com polêmicas? Sim. Mas a história dele fala por si só. Seus feitos, os seus números, as conquistas. Não dá para chamar esse cara de outra coisa a não ser de lenda. E o cara é uma máquina, literalmente. Teve um artigo publicado no The Guardian que a alimentação, né, o aporte energético dele na época, ele chegava a 12 mil calorias por dia. Isso dava 5 vezes mais do que um homem adulto, ali de porte médio. O cara é um espetáculo dentro e fora das piscinas, ou era? E para finalizar esse vídeo, aqui do Michael Phelps, para mim, a definição de lenda, mesmo que você não se interesse por esporte, já que tem muita gente que não se interessa por natação, pode parar uma vez ou outra ali nas Olimpíadas, né? Michael Phelps, ele simplesmente, que é a definição de lenda para mim, né? Por exemplo, quando você não gosta de basquete, mas você tem um LeBron James da vida lá, você vai parar para ver o que esse LeBron James faz, né? Vamos ver um lance ou outro aí. Então assim, quando o cara te faz parar e você sente que uau, é porque o cara realmente é uma lenda, né? Michael Phelps, segundo Gustavo Borges, o maior atleta de todos os tempos de qualquer esporte. Eu não faço esse tipo de comparação, até porque, óbvio, um esporte é diferente do outro, enfim, então não tem como comparar, na minha opinião, mas se tratando de natação, sim, Michael Phelps é o maior deles. E esse foi o nosso Lendas Esportivas, começando pelo americano Michael Fred Phelps, ex-nadador, ex-atleta olímpico ou maior atleta quando o assunto é a natação. Deixa nos comentários a próxima lenda que você quer ver aqui, comenta que você quer ver a lenda do basquete, futebol, do outro esporte. Teremos mais quadros aqui e mais atletas sendo destacado aqui também, aqui no 3 na Tela. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!